devemos usar protetor solar. E a temperança? Um outro remédio natural. Quando nós falamos em temperança, o que vem à mente? Só comida. Mas será que é assim mesmo? Ellen White, naquela época, já alertava para que as pessoas tomassem muito cuidado. Era importante a reforma de saúde, sim, mas se ela fosse feita de uma forma errada, ela traria mais prejuízo do que benefício. E olha o que eu encontrei no dicionário. Fui procurar no dicionário. Lá diz assim: temperança é uma das virtudes universais e é a que faz com que as pessoas moderem os seus desejos e vontades, como as paixões e os instintos naturais da sobrevivência. Os instintos naturais de sobrevivência são quais? Alimentar, beber, a própria reprodução, a perpetuação da espécie são instintos naturais. Mas nós devemos o quê? Ter a moderação no trabalho, no lazer, no alimento, em tudo aquilo que nós realizarmos em nossa vida. Foi por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E o repouso? Será que o repouso é muito importante? Eu vou ler um artigo que saiu na revista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, de 2007. Diz o seguinte: o sono é essencial para o equilíbrio de todas as funções fisiológicas e psicológicas do organismo. A necessidade diária de sono para o adulto é uma média de 8 horas, de preferência à noite. Quem escreveu há 160 anos atrás que nós devemos dormir em torno de 8 horas por noite? Ellen White. E aqui vários artigos vêm comprovando isso, que nós devemos dormir pelo menos 8 horas. O ser humano se dá melhor dormindo à noite, pois nosso relógio biológico é controlado pelo claro escuro. Quem dorme pouco, ou seja, menos que 8 horas por noite, estará propenso a menor vigor físico, a envelhecer mais precocemente, estará sujeito às infecções, à obesidade, à hipertensão arterial, ao diabetes, redução da capacidade de acumular conhecimentos, alterações do humor, diminuição da criatividade, diminuição da atenção, da memória e do equilíbrio corporal. Diz mais ainda: a diminuição do tempo de sono tem se tornado uma condição endêmica na sociedade moderna, e a literatura atual tem encontrado importantes associações epidemiológicas entre o prejuízo do padrão habitual do sono e a obesidade. Com base nisso, a presente revisão analisou o papel do sono e da sua alteração no desencadeamento da obesidade. Diversos estudos indicam que os indivíduos que dormem menos têm uma maior possibilidade de se tornarem obesos, e que o encurtamento do sono aumenta a razão entre os hormônios grelina e leptina. O hormônio grelina é o que nos dá fome, desperta em nós o desejo da fome, e a leptina é o hormônio que dá a sensação de saciedade. Isto pode estar associado a maior ingestão calórica e ao desencadeamento da obesidade, o dormir pouco. A leptina, hormônio capaz de controlar a sensação de saciedade, também é secretado durante o sono. Então, o hormônio que nos faz sentir satisfeito quando nós nos alimentamos, ele é produzido durante o sono. Então, aquelas pessoas que ficam maior tempo acordadas, elas sentem mais fome, consequentemente comem mais e acabam se tornando obesas. Mas vamos falar agora sobre a alimentação. Hipócrates, por volta do ano 300 a.C., ele escreveu o seguinte: deixe que a alimentação seja o seu remédio e o remédio a sua alimentação.
Agora, irmãos, eu vou aqui para o Guia Alimentar da População Brasileira, né, que foi feito pelo Ministério da Saúde, reedição de 2008, vou ler o seguinte: o açúcar na sua forma de frutose, tal como as gorduras e os óleos, apresentam-se como parte dos alimentos, que também contém vitaminas, minerais e outros nutrientes. Essa forma natural não é o tipo de açúcar cujo consumo deve ser reduzido. Esta diretriz está voltada para a diminuição do consumo do açúcar tipo sacarose ou açúcar de mesa. Então esse manual aqui orienta que nós devemos reduzir o açúcar de mesa que nós tomamos, não é pela metade não, é a 1/3. Que consumimos, né, esse açúcar que consumimos diariamente, acrescentando as preparações diversas, e é também amplamente usado nos produtos industrializados. Nesses produtos, o açúcar é utilizado para torná-los mais saborosos e é adicionado a muitos alimentos e bebidas na forma de concentrados e xarope. Uma alimentação com alto teor de açúcar simples, a sacarose ou açúcar branco, além de estar associada ao excesso de peso e obesidade, está também relacionada às cáries dentárias. Entre crianças, ele vem falando dos doces, bebidas. Outros fatores estão associados também à cárie dentária. Como medida para a população brasileira e com base nos dados disponíveis, a meta a ser alcançada pelas diretrizes deste guia é a redução em pelo menos 1/3 no consumo atual desses alimentos para atendimento das recomendações para uma alimentação saudável. Então nós precisamos reduzir o consumo de açúcar em no mínimo 1/3. Isso é um programa do Ministério da Saúde e por orientação da Organização Mundial de Saúde. Mas vamos falar um pouquinho do sal? Não estou lendo escritos de Ellen White, estou lendo escritos do Ministério da Saúde do Brasil. Não é o Ministério da Saúde da Igreja, não. É o Ministério da Saúde do Brasil. O sódio e o potássio são minerais essenciais para a regulação dos fluidos intra- e extracelulares, atuando na manutenção da pressão sanguínea. O sal de cozinha ou cloreto de sódio é composto por 40% de sódio, sendo a principal fonte desse mineral na alimentação. As evidências atuais sugerem que o consumo não deve ser mais do que 5 gramas de cloreto de sódio. E você tem ideia de quantas gramas de cloreto de sódio você ingere diariamente? Quantos gramas? Em média 12 gramas. E o manual está dizendo que nós não devemos ingerir mais do que 5 gramas. Portanto, nós precisamos reduzir a ingestão de sal a menos da metade do que nós usamos hoje. Mas não é somente nos preparos, né, das principais refeições em casa, não. Hoje, se você comprar uma caixinha de suco natural, se fala natural, lá vai ter o sal. Se você compra um enlatado embutido, tem o sal. No biscoito de doce, tem sal. Todos os alimentos que já vêm preparados, eles têm grande quantidade de sal. Então o que sobra para nós? As frutas, as verduras e uma alimentação mais simples. Olha o que esse manual diz na página 81. Acabei de ler sobre o sal. Mas ele fala ainda sobre atividade física. Hoje existem evidências científicas que apontam de forma inequívoca o impacto da alimentação saudável na prevenção das mortes prematuras, causadas por doenças cardíacas e câncer. Evidências científicas mais recentes têm mostrado que a saúde pode estar muito mais relacionada ao modo de viver das pessoas do que a ideia anteriormente hegemônica
da sua determinação genética e biológica. Ainda nesse manual, diz aqui: o sedentarismo e a alimentação não saudável. Esse manual está sempre batendo nessa tecla: alimentação não saudável. O sedentarismo e a alimentação não saudável, o consumo de álcool, tabaco e outras drogas, o ritmo da vida cotidiana, a competitividade, o isolamento do homem nas cidades são condicionantes diretamente relacionados à produção das chamadas doenças modernas. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, estudos indicaram que os vegetarianos estão sujeitos a um menor risco de doenças cardíacas e de câncer, mas esses grupos têm também a tendência a não se expor a outros fatores de riscos, como o hábito de fumar, o que pode interferir nesse resultado. E parte desse estudo entraram comunidades adventistas. Outros dados demonstram que indivíduos vegetarianos não apresentam risco maior de desenvolver osteoporose quando comparados com os não vegetarianos. E aqui tem vários trabalhos, né? Trabalhos de 2005, 2003, 2001, de 2000 e também de 94. Diz ainda: a soja, que tem participação importante nas dietas vegetarianas, apresenta menor quantidade de aminoácidos sulfurados do que as carnes vermelhas. Esse tipo de aminoácido está relacionado ao aumento da expressão de cálcio e, consequentemente, ao aumento do risco de desenvolvimento de osteoporose. Então, esse manual também vem fazendo referência a estudos americanos, ingleses, onde a alimentação vegetariana comprovadamente foi mais saudável. E para terminar essa parte da alimentação, diz aqui: nós precisamos ter uma adequada substituição e combinação dos alimentos. E para aqueles que optarem por uma alimentação vegetariana, deverão procurar a orientação de um nutricionista. Falando sobre exercício físico, saiu recentemente no dia 18 de julho de 2012, próximo da Olimpíada, saiu uma pesquisa onde mostrava que não fazer exercício físico mata tanto quanto usar o tabaco. Lógico que teve questionamentos do mundo inteiro, mas essa pesquisa veio comprovar que os malefícios de uma vida sedentária leva tanto às doenças crônicas degenerativas como às doenças crônicas não transmissíveis. E aí nós podemos relacionar, né? Hipertensão, infarto, câncer, diabetes, artrose, artrite, todas essas doenças que mudou com a tecnologia. Em 1900, 1910, 1920, as pessoas morriam das doenças infecto-contagiosas. Hoje, o que mais mata são as causas externas: homicídios, acidentes de trânsito, principalmente aqui no Brasil. Em seguida vem essas doenças crônicos degenerativas. Só vou listar alguns benefícios da atividade física: a baixa pressão. Em torno de 70% das pessoas que têm pressão alta, usando uma atividade física regular, diminuindo a ingestão de sal, tem a sua pressão normalizada. Tende também a diminuir, às vezes até mesmo, não necessitar mais usar o remédio para o diabetes, reduz o estresse, melhora a autoestima, reduz o colesterol, triglicerídeos, a glicemia, previne o diabetes e melhora a circulação. O sétimo remédio é a água. Nós precisamos muito tomar água. Água por dentro e água por fora. No ano de 1882, somente 2% das casas em Nova York tinha instalação hidráulica. 2% das casas tinham banheiros. E naquela época os médicos acreditavam que tomar banho fosse prejudicial para a saúde e uma verdadeira perda de tempo. Isso em 1882, há 100 e poucos anos atrás.
E por último, irmãos, o último medicamento natural, o remédio natural, é a confiança em Deus. Esse é o principal remédio. Quando todos os outros falharem, esse não falha. Porque Deus é fiel. Amém, irmãos? Diante dos problemas, nós oramos, nós pedimos a intervenção de Deus e parece que às vezes Ele não nos responde. Mas se nós abrirmos a Bíblia, eu não vou ler porque o tempo já está bastante avançado, mas se nós abrirmos a Bíblia no capítulo 17 de 1 Samuel, nós vamos encontrar ali Saul com o exército do povo de Deus diante do exército filisteu numa batalha. E olha que coisa terrível, diz lá que tinha um vale, de um lado ficava o exército israelita, do outro ficava o filisteu. Já tinha 42 dias. Às vezes a gente faz um pedido a Deus e quer que Ele responda imediatamente. Mas olha que história interessante. Jessé já era um homem idoso, pai de Davi. Tinha alguns filhos de Jessé, alguns irmãos de Davi que estavam no exército de Saul. Ele estava lá na guerra. Jessé então chama Saul e fala: Saul, deixa as ovelhas, eu quero que você vá lá, leve alguns alimentos. Davi deveria então ir ao combate, deveria levar alguns alimentos e trazer notícias para Jessé. Quando Davi chegou ali, a Bíblia diz que o acampamento dos israelitas, eles estavam fazendo o seu grito de guerra. Já era o 42º dia. Eu estava imaginando, eu participei muito com os desbravadores. Quando a gente tem ali aquelas reuniões, aquela concentração, então cada clube apresenta o seu grito de guerra, uma coisa muito bonita. Então o acampamento de Israel apresentava o grito de guerra, se perfilavam, colocavam na linha para enfrentarem o combate, marchavam até a parte do vale, tinha ali o limite. Em seguida o exército filisteu vinha do outro lado, parava no limite deles, e aí um homem de quase 3 metros de altura saía da frente do exército e marchava em direção ao exército de Israel. Saía das linhas filisteias e ia para a frente do exército de Israel e desafiava o exército de Saul e desafiava o Deus de Israel. 42 dias. Imagina o que se passava na cabeça daqueles soldados. Golias pedia vem aqui um soldado e lutemos. Se eu vencer, vocês serão meus escravos. Se vocês me vencerem, nós seremos seus escravos. Mas eles já conheciam a fama de Golias. Diz que ele tinha uma lança enorme. Somente a ponta da lança pesava aproximadamente 7 quilos. Imagina o que é uma lança, né? Um dardo desse atravessando o corpo de uma pessoa. Não tinha esperança para aqueles soldados. Somente Deus. E haviam se passado 42 dias e Deus não tinha feito nenhum milagre. Mas Deus tem a hora certa de agir na nossa vida. E foi aquele pastorzinho que deixou as suas ovelhas, que foi até o acampamento, até o fronte da batalha, para levar alimento para os seus irmãos, que Deus usou para realizar aquele milagre. Quando Davi chegou ali, Davi ficou injuriado. Ele chegou, o acampamento de Israel estava se organizando, e ele viu toda aquela encenação. Falou: não, isso é inadmissível. O nosso Deus é o Deus verdadeiro. Como nós podemos permitir que um incircunciso desse desafie o nosso Deus? Ele partiu para a batalha, confiando em Deus. E nós conhecemos muito bem o final da história, porque Davi não via o que aquelas pessoas viam. Davi tinha um outro foco. Davi via o que Deus via. Ele via a vitória antes mesmo da batalha.
E nós, irmãos, precisamos ter isso em nossa mente. Nós estamos aqui de passagem. Nós não somos cidadãos do Brasil. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Mas será que nós vivemos como tal? Nosso estilo de vida demonstra o quê? Eu vou ler, para não dizer que eu não abri a Bíblia e li algumas passagens. Vamos para Daniel capítulo 3, rapidamente. Daniel capítulo 3. Era uma situação terrível. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e muitos outros príncipes do povo de Israel estavam prisioneiros em Babilônia. Era uma situação muito triste para aqueles jovens. Eles haviam decidido que, mesmo em Babilônia, eles iriam se portar como se fossem israelitas. Eles decidiram que não iriam se alimentar da comida e nem da bebida do rei. Passou algum tempo. Daniel havia interpretado um grande sonho, aquele sonho da estátua que Nabucodonosor teve. Mas Nabucodonosor, ele não aceitava aquele sonho. Quando Daniel falou: tu, rei, és a cabeça da estátua, a cabeça de ouro. Ele não aceitava que o reino babilônico iria passar. Ele queria que o reino babilônico fosse eterno. Ele então constrói uma estátua totalmente de ouro e determina que todos os seus súditos se ajoelhem diante daquela estátua. Mas aqueles jovens não aceitaram. E aí, irmãos, eu convido vocês para lermos capítulo 3 de Daniel, finalzinho do versículo 15, diz o seguinte: Nabucodonosor desafia aqueles jovens e desafia Deus. E quem é o Deus que os poderá salvar? Quem é o Deus de vocês, judeus, que poderá salvá-los das minhas mãos? Eu vou dar mais uma chance para vocês. Vocês não quiseram se ajoelhar no primeiro momento. Eu vou pedir, como vocês são pessoas aqui do meu palácio, que vivem aqui comigo, vocês estão entre os conselheiros, são nobres, eu vou dar uma segunda chance para vocês. Eu vou pedir para tocar a trombeta novamente. Se vocês ajoelharem, tudo bem. Se não ajoelharem, eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. E aí, irmãos, vem aquilo que eu acho assim na Bíblia, uma das mensagens que mais me toca. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Que mensagem profunda. Será que nós temos essa confiança em Deus? Mesmo diante das dificuldades que para nós parece impossível, aos olhos humanos, uma solução, Deus tem a solução. Agora, nós precisamos confiar nele, com os olhos da fé. Não é fácil, porque aqueles jovens disseram: olha, rei, fica sabendo o seguinte, nós não vamos te adorar de nenhuma forma. O nosso Deus a quem adoramos, se Ele quiser, Ele nos livra. Mas nós não sabemos qual é o plano dele. Se for para a honra dele, Ele resolverá esse problema, Ele nos livrará da tua mão. Então, irmãos, na questão de saúde também, tem pessoas que querem colocar Deus à prova, que querem exigir de Deus. Não é assim. Nós somos criaturas. Muitas vezes nós adoecemos porque nós não seguimos as orientações que Ele tem dado para nós. Lógico, é uma consequência natural. Mesmo assim, Ele é tão misericordioso que Ele restaura a nossa saúde, se for para a honra e glória do nome dEle. Nós precisamos então ter o foco na nossa pátria celestial.
diante de todos os problemas, diante de todas as dificuldades, Deus é poderoso e Ele poderá apresentar a solução daquilo que nós não vemos solução. Eu desafio todos vocês a usarmos esses 8 medicamentos, esses 8 remédios naturais, mas principalmente o último, que é a confiança em Deus. A sua vida irá mudar. As orientações estão para nós há mais de 160 anos, mas a ciência está comprovando. Lógico que quanto mais aproximamos da volta de Jesus, as dificuldades aparecerão, as provas aparecerão, mas o nosso Deus Todo-Poderoso estará ao nosso lado para nos livrar. Por isso eu chamo todos vocês a aceitarmos o desafio de testemunharmos desse Deus maravilhoso, de aplicarmos os medicamentos naturais em nossa vida e falarmos disso para as pessoas, mostrando como uma mensagem positiva que nós temos por sermos o povo de Deus. Vamos ficar de pé todos para orarmos?